Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é sábado, dia 24 de setembro de 2022. Eu venho para um primeiro fluxo de notícias e atualizações, começando este nosso fim de semana maravilhoso. Saúdo a Deus e a todas as pessoas inscritas no meu canal desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Aos irmãos, colaboradores, grandes humanitários, eu sempre deixo a escolha de cada um de vocês, a colaboração, a nossa fundação, a Fundação Coopera Frater. Quem pode colaborar, colabore, meus amigos. O Pix fica na descrição dos meus vídeos, que está aí logo abaixo. Eu acredito, meus amigos, que nós podemos manter uma comunhão, conectividade e também ajudar as pessoas, né? Nós utilizamos desses próprios recursos, né, essa grande fundação, para estar atuando em meios humanitários, ecológicos, ecumênicos, holísticos, e todos esses fundos atualmente têm sido destinados a isso. Pedimos a colaboração e que os irmãos também possam conhecer a nossa ONG, a nossa fundação. O site está na descrição também, é espacioholístico.org. E, meus amigos, conheçam essa obra também. Acredito que muitos irão se identificar e, se puder, colaborar também. Meus amigos, eu sigo nesse sábado, né? Hoje muitas coisas estão aí, embora tudo anunciado, estamos aí no primeiro fluxo, ainda não... Aparentemente o mundo não acabou, né? E sobre todas essas teorias, meus amigos, e informações que estão saindo, algumas, diga de passagem, não são teorias, são informações mesmo válidas e boas, verdadeiras. Eu continuo aqui na esperança de que algo bom aconteça, pois eu sou um ser humano que trabalha na positividade, que trabalha no otimismo, na esperança, na crença em Deus primeiramente, trabalhando para o plano A e concebendo o plano B em algumas instâncias. E certamente, meus amigos, em informações, né, tem sido um pouco quieto desta manhã para cá, muitas coisas sendo definidas, as pessoas realmente atentas a este cenário que ocorre a partir de hoje. Eu realmente obtive algumas informações e eu gostaria de estar aqui comunicando a essa comunidade. Vamos lá? Referente aos títulos, estão demorando mais do que todos esperam, devido às conferências que estão ocorrendo e sendo apresentadas no nível 4A. Muitos não sabiam que esses títulos eram falsos. Há um complexo envolvimento comprobatório. Com cada nota, cada proprietário e a provença devem ser determinados. Existem milhares de notas. Eu ouvi cerca de 40.000 a serem avaliadas. Portanto, a tarefa de resgate é opressora e retarda o processo, visto que foram muitas semanas para finalizar todos os titulares de nível 3. Ainda estou ouvindo que terminarão nesta próxima semana. O nível 4B ainda aguarda a conferência de mais ou menos uns 300 títulos. Obtivemos isso dos Redemption Centers e fizemos a soma. Eles precisam terminar esse processamento. A notificação para definir todos os compromissos de resgate e troca será enviada a qualquer momento ou a partir daí. Tudo isso diz que o regulamento ISO 20022 Metal Banking QFS será forçado nos próximos dias. Recebemos de nossas fontes que as plataformas europeias estão recebendo, administrando e movimentando fundos no âmbito global no novo software de sistema bancário que já foi vinculado com sucesso a todos os bancos. Todas essas falhas foram corrigidas. Pelo que sabemos, as plataformas estão alinhadas nas fontes bancárias, incluindo as fontes bancárias que disseram também que Zurich tem sido o centro bancário
por meio do qual todos os fundos Tier 3 serão pagos, Tier 4A também movidos para o início imediato de liberação, e todos os fundos planejados para serem liberados ao Tier 4B quando as notificações de troca começarem a este nível, todos estão esperançosos. Obtivemos notícias de que nada acontecerá neste fim de semana. Os Redemption Centers estão fechados. Os bancos centrais, que eram de propriedade das elites em vários países do mundo, a maioria desses países mudou dos bancos centrais para o Banco Nacional. Os bancos nacionais manterão as suas moedas. Alguns países não se divorciaram dos bancos centrais. Os bancos nesses países estão em situações complicadas agora, o que coloca todos nestes países em apuros. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul já estão alinhados em 82 países e completarão 90 até esse fim de semana. Japão, Índia, Arábia Saudita, Jordânia e outros países no Oriente Médio estão entre esses países na primeira cesta de reavaliação. Outros países serão incluídos em uma segunda cesta. Como sabemos, Charlie Ward é responsável por divulgar hoje algumas informações sobre o último dia do ano no calendário juliano. Perdão de dívidas será anunciado também, acreditamos. Os juros pagos sobre empréstimos bancários, hipotecas, carros serão pagos a partir de outubro. O público pode começar de 2 a 5 de outubro e o Tier 4B deve receber essas notificações entre 25 e 28 de setembro. Bom, meus amigos, seguida essa grande inteligência, eu dei aquela passadinha marota no canal do Mark. O que estou recebendo a partir desse fim de semana é que eles estão fazendo um progresso tremendo no lado dos títulos e dos bônus. Aproveitam tudo isso para terminar de acertar a papelada no Tier 4A para o resgate de fundos. Minhas fontes bancárias acham que estamos dentro de um prazo até 5 de outubro para ver isso. Eu espero que eles estejam corretos. Estou supondo também que as notas de dinar explodirão. Estou ouvindo coisas extremamente positivas, mas vamos com cuidado, porque não sabemos o momento exato. Ouço que alguns detentores de títulos de nível 4A estão sendo convidados aos bancos que aderiram ao QFS para conversar. Mais pessoas estão sendo informadas e recebendo cartas pelo correio de que impostos sobre a propriedade e empréstimos estão sendo zerados. Uma pergunta, hipoteticamente, estão falando sobre uma segunda cesta de moedas. Se valorizaria saindo o RV inicial? É uma pergunta complicada. Pode levar muitos meses até que todas as moedas estejam em paridade e todos os títulos de fato sejam liberados. Então, quantas semanas mais até que o RV aconteça? Se as fontes bancárias estiverem corretas, não vamos ter que esperar muito depois deste sábado. As fontes bancárias acreditam que já estamos resolvendo cerca de 80% de todos esses problemas. E as fontes militares estão pressionando para que tudo aconteça a partir de hoje. Estão procurando por algo seguido a partir de hoje, com o começo da implementação e os movimentos sobre ouro e metais. Infelizmente, não sabemos a hora exata, mas parece que estamos muito próximos. China e Rússia estão se unindo nessa batalha. As pessoas terão que pagar por isso.
infelizmente. Não espero que o petrodólar retenha a moeda da reserva mundial por muito tempo. E estou ouvindo que a quebra do mercado de ações já começou, está percorrendo desde quinta-feira. Compre ouro, prata e tire dinheiro dos bancos. Bom, meus amigos, de fato, toda essa última movimentação vem mobilizado toda a Europa, a Rússia, né? Muitas pessoas que estão nesses países europeus passando por algumas dificuldades e muito infelizes com a atual situação da Europa. Agora pessoas na Rússia, fugindo da Rússia com essas últimas convocações de Putin, ligeiramente, ou como eu disse ontem, eu vejo a mídia fazendo um estardalhaço gigante com as formas como as coisas são colocadas e as notícias que eu vejo deliberadamente não colaboram muito e não vão ao encontro do que a mídia fala. Bom, meus amigos, nessa etapa, nós precisamos ver, de certa forma, quem distribui as fake news, né? E eu acredito, meus amigos, que estar impregnado nas informações da mídia globalista é estar em um caminho errado. Mas há muitas pessoas que acreditam que está certo, que é isso mesmo que acontece no mundo, que é o que passa na TV, que é a verdade. Então, meus amigos, eu peço a Deus que possam sair dessa matriz de encantamento visual, que isso é um encantamento visual, né? Ou até as notícias que são horríveis, as pessoas enxergam e acham que é bom. Entendeu? Então existe uma matriz tão gigantesca na consciência do que as pessoas veem nessa caixinha de lixo chamada televisão. Tô brincando, não é uma caixinha de lixo, né? Mas sendo nesse primeiro momento muito manipulada pelas elites, porque somos seres que quando encaramos algo visualmente e nos ouvidos também, aquilo que você vê e que você ouve se torna muito mais real, meus amigos. Então, por isso que as informações são de impacto. E muitas pessoas, né, se perdem em algumas coisas, ficam doentes com algumas informações, né, meus amigos. Eu acho que hoje em dia informação é algo para nós estarmos observando, fazendo uma verdadeira diligência, porque correr atrás de informações é um trabalho cansativo, não é fácil, ainda mais quando existem muitas ao nosso redor. Eu faço esse trabalho. Se vocês gostam, né, das informações que eu coloco aqui, meus amigos, sempre que vocês me verem, esse é o jeito que eu consigo fazer as coisas, né, eu agradeço a essa grande comunidade que tem prestado esse apoio. E se um dia as coisas mudarem, quem sabe eu mudo também, né? Mas até lá eu vou sendo fiel a esses conceitos que me fizeram ser cercado de muitos amigos por trás desse canal, de muitas pessoas maravilhosas. E, meus amigos, eu creio em Deus que toda essa etapa, todo esse cenário global que estão montando e todas essas coisas efetivamente vão passar, né? Como disse Jesus, a Bíblia, ouvirei guerras, rumores de guerra, mas não temereis, nação contra nação, reino contra reino, pai contra pai, filho contra filho, e tudo mais, tudo virado ao avesso, mas não temereis, pois ainda não é o fim. Então, o que será, né, meus amigos? O fim e o começo de alguma coisa boa? É isso que eu acredito. E aguardo todos esses cenários. Eu sou um cristão, a verdade, só quem tem é Deus, meus amigos. Bom, e falando em cenários, né, tem se falado muito sobre Rússia e todas essas questões, as últimas convocações. Eu queria trazer mais um artigo aqui para dar um ponto de vista também em toda essa situação que a mídia está falando, que vai um pouco, algumas coisas são verdade, outras não, enfim, eu tenho essa visão que eu vou passar para vocês. Putin na Rússia começa a mobilizar quase 300 mil soldados e começa a mover voos militares, iniciando treinamento de prontidão silenciosa através de bases regionais da União Europeia. Tudo tem estado de alerta alto. Quando Putin se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping na semana passada, suas discussões claramente se concentraram na Ucrânia e na escalada das Nações Unidas. A Organização do Atlântico Norte e as operações secretas dos Estados Unidos no mês passado, os militares dos Estados Unidos bombardearam e atacaram ativamente as forças russas com drones. Milhares de munições entregues, operações secretas contra as forças russas.
A China alertou a União Europeia e a OTAN, Organização do Atlântico Norte, em várias ocasiões nos últimos 2 meses, que a escalada do conflito na Ucrânia levará a uma guerra total e ao colapso da União Europeia. Com sanções à Rússia, a China também investe pesadamente na perda de bilhões de dólares todos os dias por meio de suas participações na Rússia e nos países da União Europeia. Essa importante aliança bancária não será prejudicada na escalada da OTAN em curso. Nações Unidas, provocações das elites, campanha global de desinformação em nome das elites, Vanguard investe em todos os veículos próprios nos bastidores, projetos de lavagem de dinheiro BlackRock procurados pelos canais da CIA através da Suíça e Ucrânia tem sido um projeto longo de trabalho. Guerra total ao sistema financeiro. Eles declaram guerra ao sistema financeiro quântico, mas eles não podem com isso. GCR, RV, White Hats, Xi Jinping, China, Putin, Rússia, Bolsonaro, Brasil, Modi, Índia, África do Sul, Ramaphosa. Rede de pagamentos, QFS, BRICS, é apoiado pelo ouro. Bom, meus amigos, só um breve adendo, né? Isso mostra que países como a China, mesmo depois de todos esses, né, que é uma grande potência também, mesmo depois de todos esses anúncios feitos por Putin sobre essas últimas movimentações, ainda mantém negócios com a Rússia, ainda mantém. Aí eu fico pensando o porquê. Né? Porque o BRICS ainda é existente depois de tudo isso, o que é essa tentativa, o que é essa retaliação à Rússia, né? Porque eles estão fazendo de fato algo que está mexendo com todas essas elites nefastas no mundo, meus amigos. Existem alguns terremotos que eu estive comentando ontem no México e outros países do mundo, mas no México esses dias, bombas de luz azul saindo da terra para o céu, essas luzes ultravioletas, é bem estranho. Isso é bem estranho, meus amigos. Procurem os vídeos aí, né, antes que removam da internet, porque é bem estranho. Eu acredito que estejam explodindo muitas bases subterrâneas. Esses terremotos não são consequências de vulcões ou abalos sísmicos. Eu falei isso, mas eu me retrato e que a minha compreensão parece estar, depois de alguns assuntos e conversas, né, no que eles estejam explodindo e também novamente fazendo uma ação no México sobre também muitas bases subterrâneas, e por isso que estão se ouvindo alguns abalos sísmicos na rede do México, né, no país do México. E, meus amigos, segundo a presidente do Fórum do BRICS, né, Purina Anand, ela está compartilhando informações que está apoiando, né, todo o Oriente da Rússia, né, está apoiando em cima de todas essas sanções dos Estados Unidos, mesmo em cima de tudo isso. Tem um artigo que fala aqui, eu acho isso muito importante trazer. O presidente do Fórum Internacional do BRICS ressaltou que o desenvolvimento do comércio entre os países do bloco em suas moedas nacionais sem o uso do dólar permitirá que as consequências das restrições sejam amenizadas. A indiana Purina Anand disse nesta quarta-feira que o Brasil, Índia, China e África do Sul estão se abrindo para a Rússia e se tornando uma oportunidade para Moscou superar as consequências das sanções ocidentais. Hoje, o mecanismo de comércio mútuo de rublos e rúpias é realizado em nossos países e não precisam usar o dólar, disse Anand de Novosibirsk, acho que é assim, onde lidera a delegação indiana ao Fórum Russo Technoprom. Informa a RIA Novosti. Ele também acrescentou que a China está desenvolvendo, um mecanismo semelhante para negociar rublos e yuans. Para ele, significa que os países do bloco BRICS se tornam uma oportunidade para seu país, Rússia, superar as consequências das sanções. Nas últimas 4 décadas, as trocas comerciais entre Moscou e Nova Delhi aumentaram 5 vezes. Apesar da pressão dos Estados Unidos da América,
A Índia continua mantendo uma postura neutra em relação ao conflito na Ucrânia e continua a cooperar com a Rússia em várias esferas econômicas. Quando a operação militar na Ucrânia começou, a Índia, é claro, foi pressionada a parar de adquirir petróleo russo. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores indiano teve que rejeitar essa pressão. Garantimos ao lado russo que o fornecimento não iria parar e que o regime de sanções não afetaria de forma alguma a relação entre nossos países, acrescentou Purina Anand. Durante a operação militar na Ucrânia, Nova Delhi intensificou as relações comerciais com Moscou, principalmente no setor de energia. De acordo com dados do Centro de Estudos de Energia e Ar Limpo, CONSEGD, em Helsinki, se em janeiro o percentual do petróleo russo comprado pela Índia era de 1%, subiu já em maio um número para 18%. Meus amigos, esse artigo mostra que os países neste bloco BRICS levarão todo o seu apoio à Rússia nesse estado, apesar de tudo isso que está acontecendo e do que a mídia, CNN, The New York Times, a mídia globalista e vários outros canais, CBC, NBC e o caramba que tiver aí, que é tudo farinha do mesmo saco, tá falando a mesma coisa, né? Por que eles estão tomando essa mobilização? Porque eles sabem de algo diferente? Porque está escrachado que existe algo diferente nessa mobilização da Rússia? Então, eles estão encenando um palco, estão encenando rumores de uma guerra nuclear, estão deixando todo mundo apavorado, inclusive um monte de canais está falando, deixando as pessoas apavoradas com esses rumores de guerra nuclear. Né? Tem gente falando que vai convocar até gente aqui do Brasil para lutar na guerra. Isso eu não escuto isso, olha, gente, e realmente não se prendam algumas informações, né? Eu tiro notícias de provedores que podem ser verificados por muitas pessoas nesse inclusive momento. Então vamos nos atenuar, né? Vamos esquecer um pouco que essa mídia globalista está falando, pois atualmente vem sendo um grande cenário, parece um teatro, e eles vão pintar todo este teatro de guerra até o fim para apavorar todo mundo aqui no mundo. Né? Mas temos a leitura, não temereis, pois ainda não é o fim. Ouviremos tudo isso, mas não temereis, pois ainda não é o fim. E é isso que eu acredito. Eu prefiro acreditar nisso e acreditar nessas notícias também que estão sendo disseminadas através desses provedores, pois isso me parece um cenário muito mais contundente do que está havendo, né, e do que a mídia está noticiando, mas enfim, meus amigos, cada um é livre em consciência para fazer o que quiser. E eu também trago aqui o que humildemente para mim é certo. Né? Então, se vocês gostam das notícias, acreditam também que as informações possam ser verdadeiramente nesse sentido, continue se inscrevendo, deixando o like. Hoje é um dia muito esperado, esse dia 24. Vamos observar. E antes que aconteça alguma coisa, já se inscreva aí no meu canal, o mundo exploda, ou pegue fogo, ou aconteça algo melhor, né? A volta de Jesus, pense, meus amigos, como seria ótimo, né? Um sábado maravilhoso, né? Estaríamos em comunhão com o Criador novamente, seria incrível, né? Talvez seja assim, talvez não, talvez tenhamos outras etapas, né? Humildemente, o cristão, quem sabe de tudo é Deus, né, meus amigos? Nós estamos aqui para ter fé e acreditar num ser maior e a prosperidade para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos amigos. É isso que eu acredito, né? E aguardamos tudo isso passar. Se houver algo de urgente, estarei voltando, né, meus amigos, em outro fluxo. De qualquer forma, eu pretendo voltar em outro fluxo de notícias, mas se houver algo mais urgente, estarei voltando antes, né? Algum anúncio diferente que a gente possa ver. Eu agradeço a todos esses amigos que estão conscientemente ouvindo as notícias diariamente. É o que eu gostaria de trazer nesse primeiro fluxo desse sábado. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além.
E sempre além, meus amigos. Continuem tendo um sábado maravilhoso, abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar por esse dia e orar para que o que for que acontecer, que não seja catastrófico, e sim benéfico para as pessoas, que possamos lembrar deste dia, não com a tragédia, e sim com a bênção. É o que eu espero. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.